Entrando na palavra, eu gostaria de convidar vocês a abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Vamos abrir lá, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós temos ali a história, claro que no capítulo 10 não é só a história de um homem, mas basicamente o capítulo 10 inteiro vai girar em torno de Cornélio, tá? Vai girar em torno de Cornélio. Nós já vamos ver quem era esse homem, tá? Mas é importante a gente entender, né? Eu sempre digo o seguinte, muitas histórias na Bíblia, elas têm poucos versículos e a gente consegue extrair muitas coisas de poucos versículos. Mas algumas histórias, a Bíblia reserva assim, uma parte considerável para contar. E aí a gente tem mesmo que prestar bastante atenção, porque é muito texto, então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente conseguir absorver tudo que ele nos traz. Claro que a gente não vai absorver tudo que está aqui no capítulo 10, nós vamos focar aqui em algo que nós temos para hoje, tá? Mas aí se você olhar o capítulo 10 de Atos, ele tem 48 versículos e basicamente em torno de Cornélio, tá? Capítulo 10, Atos, versículo 1 diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana, né? Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus, tá? Só uma introduçãozinha, só para a gente começar a conhecer Cornélio, tá? Só uma introduçãozinha para a gente começar a conhecer Cornélio. Cornélio, então, como você pode perceber, ele não era um judeu. Cornélio era um centurião romano, né? Aqui fala italiano, obviamente, Roma pertencente à Itália, naquela época o Império Romano, né? Então, Cornélio era um centurião de Roma, que trabalhava ali em Israel, na região de Israel, tá? Mais precisamente ali na Cesareia, aonde ele residia, né? Então, apesar de ser um romano, né, Cornélio era um homem temente a Deus, como a gente viu aqui no versículo. Era um homem que conhecia Deus e temia a Deus. Porém, mesmo tendo conhecimento de Deus, sabendo que Deus existe, temendo a Deus, o que significa temer a Deus? Significa que ele temor vem de respeito, né? Então ele temia, ele respeitava a Deus. Mas Cornélio, ele não conhecia muito bem a Deus. Ele sabia da existência e acreditava em Deus, certo? Ele acreditava em Deus, sabendo que Deus existia e crendo que Deus existia, ele então temia ao Senhor. E temendo ao Senhor, ele executava algumas coisas, aquilo que ele entendia, ele executava, certo? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, Cornélio era um homem piedoso, ou seja, era um homem que realizava obras, né? Realizava algumas obras. Então, dentro do entendimento que ele tinha de Deus, ele praticava a sua fé. Mas ele tinha consciência de que ele não tinha muito conhecimento. E isso fez com que Cornélio quisesse buscar mais a Deus para que ele pudesse ter um conhecimento melhor, para que ele pudesse ter uma fé maior e principalmente uma prática dessa fé mais efetiva, né? Ou seja, que ele pudesse, assim, eu preciso entender mais para que eu possa fazer melhor, saber se tudo aquilo que eu estou fazendo tá certo, né? E se não tiver, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso corrigir, né? Vamos avançar um pouquinho, vamos lá para o versículo 22, tá? No mesmo capítulo de Atos, capítulo 10, versículo 22 em diante. Eu vou ler aqui. Então disseram:
O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Isso foi um recado de algumas pessoas para Pedro, tá? Então, Cornélio, nessa busca por querer mais de Deus, entender mais de Deus, Cornélio recebeu um anjo que o instruiu a buscar um tal de Pedro, né? Um tal de Pedro, né? O próprio apóstolo Pedro, né? Então, Cornélio foi instruído por um anjo que buscasse Pedro, para que Pedro pudesse instruí-lo melhor. Como eu disse, ele queria ter mais conhecimento, ele precisava ter mais conhecimento. Então, devido à busca dele, e isso é importante a gente ressaltar, devido à busca de Cornélio, Deus responde às orações e à busca de Cornélio, dando uma resposta para ele através de um anjo, para que ele fosse atrás de Pedro, né? Para que ele buscasse Pedro, fosse atrás de Pedro, para que Pedro pudesse instruí-lo na palavra de Deus. Pedro, então, versículo 23. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. Amém? Então a gente vê aqui, conforme a gente estava dizendo, Cornélio, um homem que temia Deus, ou seja, ele acreditava em Deus e queria caminhar com Deus, mas sabia que ele precisava mais de Deus, mais conhecimento, que ele precisava saber direção. Era isso que faltava para Cornélio, ele não tinha direção, então ele precisava de direção. Para que ele tivesse direção, ele precisava ser instruído por alguém que tinha mais conhecimento da palavra, que tinha mais intimidade com Deus, que pudesse dirigi-lo de forma melhor. Então ele recebe uma orientação para que ele fosse buscar Pedro, porque Pedro faria isso por ele. Pedro ia dar um direcionamento melhor para ele. Olha que coisa incrível, né? Porque Cornélio, ciente de que Deus existe, crente em Deus, ou seja, ele acreditava em Deus, ele começa a buscar mais de Deus e ele então recebe uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é: vá atrás dessa pessoa, que essa pessoa vai te direcionar. Foram atrás de Pedro e Pedro então veio para poder dar esses direcionamentos para Cornélio. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Ele sabia que ele precisava de algo de Deus, um direcionamento, né? E ele foi atrás desse direcionamento. Quantos de nós sabemos que, apesar de crermos em Deus, de sabermos que Deus existe, de termos fé em Deus, né, não percebemos que precisamos mais de Deus, né? Quantos de nós não temos essa percepção? Que, apesar de crermos em Deus, sabemos que precisamos de mais de Deus, aprendermos mais de Deus, sabemos o que fazer, termos o direcionamento de Deus, né? E o que nós fazemos com esse entendimento? Se eu sei que eu preciso mais, se eu sei que eu preciso ser melhor direcionado, o que eu tenho feito para que isso aconteça, né? Aqui a Bíblia já deixa clara. Eu estou lendo só alguns textos porque é muito texto para a gente, né, ler agora. Mas aqui a Bíblia deixa clara que foi devido à busca de Cornélio que ele obteve uma resposta de Deus, tá? Foi uma busca de Cornélio que ele obteve uma resposta de Deus. E aqui a gente vai ter mais algumas coisas bem interessantes, que é o quê?
Deus responde Cornélio enviando um anjo para ele, dizendo: vá atrás de Pedro. Olha que coisa incrível. Deus não podia ter dado direcionamento para Cornélio? Deus foi até a casa dele, através de um anjo. Podia ter dado ali mesmo direcionamento para ele. Era um anjo, né? Ele com certeza ia acreditar no anjo. Com certeza. Tanto é que aquilo que o anjo falou para Cornélio, Cornélio foi correndo fazer. Né? Ele falou, vá lá, inclusive ele dá até os detalhes de como achar Pedro, é que eu não estou lendo todos os textos, mas leia depois o capítulo inteiro de Atos 10, tá bom? Ele dá os detalhes de como encontrar Pedro. E ele faz exatamente o que o anjo mandou fazer. Ele faz exatamente o que o anjo mandou fazer. Então, por que o próprio anjo aquilo que Pedro foi depois e falou para ele, para a família dele, para os amigos dele, por que o próprio anjo não fez isso? Né? Já vai aqui duas coisas importantes para nós, duas lições importantes para nós, que nós já aprendemos agora já, sem a gente continuar no texto. A primeira é, se eu quero mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. E buscar mais a Deus envolve eu ir atrás de Deus, ok? Então essa já é a primeira lição que nós aprendemos já aqui no texto. Cornélio queria mais de Deus, sabia que precisava de mais direcionamento de Deus, então ele vai atrás de Deus, ele busca Deus, amém? Aí vem a resposta de Deus, porque a própria palavra de Deus diz isso, que aqueles que buscam, encontram. Aqueles que buscam, encontram. A palavra de Deus diz isso. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Cornélio buscou, né? Buscou a Deus de todo o coração e ele encontrou. Então aqui já fica uma coisa super importante para a gente entender. Se a gente quer mais de Deus, se a gente quer ser instruído por Deus, nós precisamos buscar a Deus. Não vai adiantar ficar esperando, isso não vai acontecer. Cornélio foi respondido porque ele foi atrás, porque ele buscou. E o segundo ponto que a gente já consegue aprender é que a resposta de Deus vem do jeito de Deus. A resposta de Deus vem do jeito de Deus, tá? Como? Deus mandou o anjo, como eu disse, o anjo poderia dar todas as instruções para Cornélio que foram dadas por Pedro. Mas o que acontece? Os anjos, eles têm a função deles, que Deus deu para eles. Agora, a função de ganhar o mundo para Deus foi dada para nós. A função de ganhar presta atenção nisso que eu estou falando, a função de ganhar o mundo para Deus, de ganhar as vidas para o reino, foi dada para nós, para mim e para você. Para mim e para você. Essa função Deus deu para nós. Não foi para os anjos. Então Deus usa a nossa vida para instruir, para ganhar e para instruir outras vidas a aceitarem a Cristo, fazerem parte do reino, fazerem parte da igreja e crescerem, serem instruídos. Cornélio já acreditava, mas ele precisava de crescimento, ele precisava de direcionamento e ele precisava de crescimento. Não é que ele não cria, ele já cria, mas ele precisava ser direcionado, ele precisava crescer. Ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não tinha um conhecimento de Cristo, ok? Ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não tinha o conhecimento de Cristo. E é isso que Pedro foi fazer lá. Se a gente continuar lendo, a gente vai entender. Olha lá, versículo 30. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e, de repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Olha que legal! O anjo chega para Cornélio e diz assim: Cornélio, a sua oração foi ouvida
e as suas ações foram lembradas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o orar é o mais importante. Muitas vezes outras pessoas dizem assim, não adianta orar, você tem que fazer. Você precisa fazer. E aqui o anjo disse para Cornélio, Cornélio, o importante foi que você orou e fez. O importante foi que você fez as duas coisas. O importante foi que você orou e agiu. Você orou e fez. Ó, a sua oração foi ouvida e as suas ofertas foram lembradas. Ou seja, você está sendo respondido por quê? Porque você buscou em oração e porque você tem ações de piedade. Porque você age, porque você tem as ações de piedade. Então, Deus ouviu a sua oração e viu as tuas ofertas. Ou seja, você tem tanto a oração quanto a ação, que é o que Deus espera de cada um de nós. A oração é o que nos aproxima de Deus dentro do relacionamento. As ações que nós praticamos é o que nos aproxima de Deus dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós oramos para podermos nos aproximar de Deus, nós agimos para então obedecermos a Deus. Então foi esse conjunto de orar e agir foi o que deu então a Cornélio a resposta que ele tanto esperava de Deus, como o próprio anjo disse para ele. Eu vou repetir para vocês, que disse, versículo 31, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Amém? E então Deus responde a Cornélio através do anjo, enviando, na verdade, dizendo para Cornélio, Cornélio, vá atrás de uma pessoa, essa pessoa vai te direcionar. Aí a gente volta um pouquinho no texto, porque no versículo 24 a gente precisa resgatar agora uma outra coisa. Cornélio fez tudo o que tinha que ser feito, certo? Cornélio já acreditava, buscou mais intensamente a Deus, porque ele queria mais, e ele foi até Deus. Deus responde Cornélio através do anjo, Cornélio, vai lá e busca Pedro, Pedro vai te orientar. Aí eu fico imaginando tá? Eu tô buscando a Deus e tal, e Deus chega para mim e fala assim, Isnar, vai lá e busca fulano e traz fulano, porque é fulano que vai te orientar. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A primeira coisa que viria na minha cabeça é, esse é o cara. Esse aí que eu tô indo buscar é o cara, né? E foi exatamente o que Cornélio pensou. Esse Pedro aí é o cara, né? Por quê? Como que a gente percebe isso? Por duas coisas. Primeiro, porque diz aqui a palavra que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa estava, quem me diz aí? A casa estava cheia. A casa estava cheia de familiares e de amigos. Se ele não acreditasse muito em Pedro, você acha que ele teria enchido a casa dele para esperar Pedro? Na chegada de Pedro? De jeito nenhum. A casa estava cheia porque Cornélio acreditava tanto nesse cara que estava vindo para a casa dele, que ele falou, gente, vocês não vão querer perder isso aqui, né? Vem todo mundo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que diz aqui no versículo 24, ó, no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Esse aqui é o segundo ponto. O primeiro ponto é, eu enchi minha casa para receber esse cara. Então, esse cara só pode, tipo assim, eu só posso estar com muita expectativa nesse cara, tá? O segundo ponto é esse daqui, que diz que quando Pedro estava para chegar, Cornélio vai ao encontro dele, só que Cornélio, aí ele tem uma atitude errada, né? Que é o quê? Ele vai e se prostra aos pés de Pedro e adora Pedro, né? Ele vai e o adorou. Ou seja, um sinal de idolatria, né? Um sinal de idolatria. Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam. Você já viu sinais de idolatria? Sinais de idolatria por outras pessoas?
por outras pessoas, por outros seres humanos. Vocês já viram sinais de idolatria parecidos com esses? Se a gente for fazer um comparativo, pensa comigo. Você já escutou assim, você vai em tal lugar, tal dia? Por quê? Porque fulano de tal vai estar lá. Você tem que ir. Fulano de tal vai estar lá. Nós temos que ir, nós não podemos perder isso aqui. Por quê? Porque é fulano de tal. Né? Basicamente é o que a gente está vendo aqui. Né? Cornélio chama todo mundo e fala, vocês precisam ir para casa. Por quê? Porque fulano de tal está vindo. Pedro está vindo. Vocês têm que estar lá, vocês não podem perder isso. E aí quando eles se encontram com Pedro, é mais ou menos como se um artista famoso aí, né? Vamos pensar aqui no meio cristão, um artista gospel muito famoso chegasse e aí, pá, você desse um de fã, né? Você desse um de fã e começasse, então, a exagerar no tratamento, né? E começasse a exagerar no tratamento dado para essa pessoa. Fazendo o quê? Demonstrando o quê? Sinais de idolatria. Demonstrando sinais de idolatria. Só que Pedro, ele imediatamente, ele já cancela isso aqui. Né? Ele imediatamente já fala, opa, isso aqui está errado, Cornélio. Não é assim, não. Isso aqui está errado. Então, por quê? Pedro diz assim, versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo, isso aqui é importante, tá? Dizer que foi o Pedro que levantou ele, tá? Ele não mandou o cara levantar, tá? Parece a mesma coisa, mas não é, tá? Se Pedro tivesse falado assim, levanta, só mandado ele levantar, ainda assim, ele poderia estar dando uma demonstração, por mais que ele estivesse mandando ele levantar, poderia estar dando uma demonstração de falsa humildade, tá? Mas Pedro não, ele levanta, ó. Pedro levantando, o levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Eu também sou apenas um homem, tá? E aqui, agora a coisa vai ficar muito mais grave, porque talvez você pense assim, mas beleza, normal, é o que eu faria também. Eu sou um homem, ele é um homem, eu sou uma mulher, ela é uma mulher, né? Aí, pra gente poder englobar todo mundo, né? Tudo bem, o que ele fez é normal. Não é normal. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de Pedro, que era um judeu, e Cornélio, que era um romano. Primeiro ponto, eles são inimigos. Por quê? Roma é um império que está dominando sobre Israel, certo? Então eles já são inimigos por conta disso. Porque o judeu não gosta do romano, porque o romano está dominando sobre o país deles, sobre a vida deles. Então ele já não gosta. O romano, mesma coisa. Por quê? O romano, a vontade do romano era estar em Roma. Não num outro país que eles sempre consideravam inferiores, né? Eu tô aqui nesse lugar, tendo que mandar nesse povinho aqui, porque os romanos sempre consideravam outros povos como inferiores. Então aqui a gente tem um paralelo tremendo, tá? Então o próprio fato de Cornélio se ajoelhar para Pedro, apesar de ser uma demonstração de idolatria que a gente não concorda, né? Mas também é uma demonstração de humildade, porque o romano sempre se considerava superior a um judeu. E aqui ele se prostra diante de um judeu. Então nós temos um paralelo aqui gigante para considerar. Né? Nós precisamos ver das duas formas essa situação. Por outro lado, a gente tem Pedro que, sendo judeu, né, a última coisa que ele ia querer fazer era pegar no cara para levantar o cara. Um judeu pegando um romano e falar, não, vem aqui, eu pego você pela mão, pego você pelo braço, vem aqui, vou te ajudar a levantar. E outra, olha só, eu sou um homem, eu sou uma pessoa tanto quanto você. Olha, se a gente for para 2000 anos atrás, ver o contexto, todo esse contexto, e ver o que esses dois estão fazendo nesse momento, é grandioso demais. Porque, na verdade, os dois estão se colocando, na verdade, Pedro está colocando os dois sobre o mesmo patamar. Pedro está dizendo, nós somos iguais. Só lembrando que Pedro era um cara que não aceitava a conversão de gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, ok?
Então Pedro acreditava que a salvação, o evangelho, era só para os judeus. Ele não aceitava que as boas novas de Cristo fosse pregada para pessoas que não fossem judeus, ou seja, para gentios. Então, por que que Deus mandou buscar Pedro e não um dos outros apóstolos? É porque Cornélio precisava de algo e Pedro precisava de algo. Cornélio precisava ser instruído e Pedro precisava ser ainda trabalhado. O coração de Pedro ainda precisava ser trabalhado. E foi trabalhado, graças a Deus, foi trabalhado. Versículo 44 diz assim: enquanto Pedro falava, lembrando que para que Pedro chegasse até a casa de Cornélio, Deus já precisou trabalhar muito a vida de Pedro para que Pedro entendesse que ele precisava pregar o evangelho, não importasse quem fosse a pessoa. A gente viu no domingo, né, na mensagem de domingo, que os discípulos já começaram a aprender ali com a mulher com Cristo e a mulher samaritana, que a mensagem deveria ser pregada para todos, né? Aqui então foi o ultimato de Pedro. Foi nessa história aqui que Pedro realmente entendeu. Eu preciso pregar sem olhar quem é a pessoa, né? Sem olhar quem é a pessoa. Versículo 44 diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, porque Pedro aí começou a pregar para todas as pessoas que estavam ali na casa, depois que ele conversou com Cornélio, Cornélio explicou para ele como que ele chegou até Pedro, que foi Deus que direcionou ele. Então Pedro começou a pregar para todas as pessoas que estavam ali na casa, começou a evangelizar, começou a falar de Cristo e das boas novas de salvação e do evangelho. E aí no versículo 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Uau! Porque talvez até aqui Pedro ainda pensasse assim: tá bom, eu posso pregar para todo mundo, mas eu acho que, eu acho que o Espírito Santo mesmo, não acho que é para todo mundo não. Nesse momento, além de todos serem abençoados com o Espírito Santo, Pedro vai ficar perplexo com o que está acontecendo. E não só Pedro, mas também aqueles que foram junto com Pedro, que Pedro não foi sozinho, ele foi com outras pessoas. Vamos continuar aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, tá? Porque a circuncisão era uma prática judaica, né? Então, quando ele diz aqui, os fiéis que eram da circuncisão, ele está falando daqueles que estavam acompanhando Pedro, aqueles que foram junto com Pedro, que eram judeus, tá? Que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Nesse momento, quando Pedro vê que a sua mensagem tocou a vida deles e que através da sua mensagem o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos que estavam ali, lembrando que aqueles eram gentios, né? Viu que era sobre todos. Naquele momento Pedro entendeu: opa, a mensagem é para todo mundo. Jesus é para todo mundo. Porque o Espírito Santo acabou de me provar que ele é para todo mundo. O Espírito Santo acabou de me provar que ele é para todo mundo. Como eu coloquei no título, o título da mensagem é Lugar de Salvação. O lugar de salvação não é um espaço, não é um espaço físico, mas é um coração aberto. O lugar de salvação é um coração pronto para receber a Deus. É um lugar pronto, é um coração pronto para ouvir o que Deus tem para falar. É aquele que vai atrás de Deus, assim como Cornélio foi atrás de Pedro. E disse: Pedro, Deus me disse que você é a pessoa para me instruir. Mal sabia Cornélio que, na verdade, Deus não estava só trabalhando a vida de Cornélio, mas também estava trabalhando a vida de Pedro. Quando Pedro e aqueles demais que estavam com Pedro viram
ali o Espírito Santo agindo sobre a vida deles, então eles viram, opa, é para pregar para todo mundo. De fato, é para pregar para todo mundo. Versículo 48, o último versículo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eles foram tocados pela mensagem do Evangelho, foram tocados pelas boas novas de Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo. E então eles chegam para Pedro e falam, Pedro, fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho, óbvio, porque eles querem que isso continue, né? Imagina, né? Todo mundo na casa recebendo o Espírito Santo. Eles não querem que isso acabe, eles não querem que isso pare, mas eles também sabem que esse é só o começo. Eles perceberam que aquilo que eles tinham de conhecimento os ajudou até aquele momento, mas que eles precisavam de mais, eles precisavam ser mais instruídos. Eles falaram, Pedro, fica mais alguns dias, porque você precisa nos ensinar mais, nós precisamos de mais. E então, Pedro vai instruir eles mais um tempo, mas o fato é que a mensagem de Cristo foi recebida naquela casa, a salvação chegou naquela casa, e ela não só chegou, mas ela foi compartilhada. Ela foi compartilhada. Bom, eu poderia citar aqui várias coisas que poderiam ter impedido isso de acontecer. Algumas coisas eu até citei, né? Como o fato de um ser romano, o outro ser judeu, e várias outras coisas, né, que poderiam ter impedido tudo isso de ter acontecido com Cornélio e na casa de Cornélio. O fato é que ambos, tanto Cornélio quanto Pedro, ambos deixaram a cultura de fora. Ambos deixaram os preconceitos de fora. Ambos deixaram seus estigmas de fora. Ambos deixaram as falácias de fora. Por quê? Cornélio com certeza foi repreendido por chamar um judeu para a casa dele, para pregar para eles. Pedro também foi repreendido por pessoas que sabiam que ele estava indo para a casa de um romano para pregar. Então, ambos poderiam ter dado ouvido às pessoas, mas graças a Deus não deram. Graças a Deus não deram. E aí vem uma pergunta para nós: a quem nós temos dado ouvido? A quem nós temos dado ouvido? Né? Será que as nossas decisões do dia a dia têm sido baseadas na palavra de Deus, nas orientações de Deus, ou será que têm sido orientadas pelas outras pessoas que nós temos ouvido? Né? Será que a nossa fé tem sido embasada na palavra de Deus e naqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas para nos orientar? Ou será que a nossa fé ou falta de fé tem sido embasada nas outras pessoas, naquilo que outras pessoas têm falado, e muitas vezes tem mais nos desencorajado do que nos encorajado no caminho, no caminhar, né? No caminhar com Deus, no caminhar com a nossa igreja, né? Quem você tem ouvido? Quem você tem buscado? Quem você está buscando e quem você está ouvindo? Talvez essas sejam as perguntas mais importantes de hoje, dessa palavra de hoje, né? Uma coisa que eu gosto em Cristo, e a gente observa muito isso em Jesus, Jesus tinha palavras certas, mas Jesus também tinha perguntas certas. Ele dava respostas, ele dava explicações, mas uma coisa incrível de Cristo era as perguntas que Cristo fazia. Porque mais do que dizer o que a gente deveria, o que a gente deve fazer, né? Cristo fazia perguntas tão incríveis para nos fazer pensar o que nós temos feito, o que nós temos vivido, o que nós temos experimentado, né? Então, eu quero deixar essas duas perguntas para cada um de nós. Quem nós temos buscado e quem nós temos ouvido? Quem nós temos buscado
quem nós temos ouvido. Cornélio foi muito abençoado, extremamente abençoado. Mas olha a busca dele e olha os ouvidos dele. Quem ele buscou e quem ele ouviu. Amém? Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e que nós possamos ouvir também o Senhor quando Ele fala às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar.